Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil está em chamas. A Amazônia queima, o Pantanal queima, o Cerrado queima e o sertão nordestino, o nosso sertão, queima há muito tempo. Brasil em chamas. E isso tem provocado, ou vai provocar, enormes consequências muito ruins à população, à economia, e temos urgentemente que tomar providências. Esta casa tem que estar tratando disso, discutindo com todos os seus pares, para saber como vamos agir com essas mudanças climáticas. E também há a denúncia de crime que concerne esse fogo que alastra nas nossas florestas. Urgentemente devemos, o país, o Estado, tomar providência nisso. Discutirmos que ação podemos fazer para que tenhamos mais segurança no campo, mais segurança também nas cidades, porque o ar está poluído. São poluentes que entram pelas vias respiratórias, causando dificuldades na respiração, dificuldades cardiorrespiratórias. E esses poluentes afetam até a capacidade de cognição. Temos, portanto, aí o cuidado de estarmos vendo o grande desastre que possa estar acontecendo neste país tão grande, de dimensões continentais, que devemos sim ter a maior preocupação possível. A nossa capacidade de pensar, até podemos sofrer com isso. A mente pode ser também danificada com esses poluentes que estão aí no céu, na atmosfera. Cidades como São Paulo, que amanhecia cinzenta por causa do nevoeiro, hoje amanhece alaranjada, seus céus, devido a esse ar poluído causado pelas queimadas. Então veja bem, temos um problema tão sério como esse. E aí a oposição está preocupada colocando o projeto de anistia. Anistia para quem? Para os que vieram depredar o patrimônio público, depredar este Congresso, esta casa, este Congresso, esse prédio, que podemos assim chamar de a catedral da democracia brasileira. E aí a preocupação é absolver essas pessoas que são criminosas, sim, até que se prove o contrário. Essas pessoas, com dosimetria para mais e para menos, tentaram fazer o golpe em 8 de janeiro. Acabar com a nossa democracia, sob o argumento que o pleito eleitoral de então tinha sido fraudado. Senhoras e senhores deputados, essa questão, ou esse tema, ou esse mote é antigo. Fizeram isso quando Juscelino ganhou, ali na década de 50, que disseram que estava fraudado a eleição de então, ou que Juscelino não tinha conseguido a votação absoluta, quando isso não havia na Constituição de então. E aí passaram as vivandeiras, aqueles personagens que viviam nos quartéis, a assolar os militares para ir para as ruas e provocar, portanto, um golpe civil-militar. Às vezes a gente diz assim, golpe militar, mas era mais civil do que militar. Eles utilizavam as Forças Armadas, aliás, alguns segmentos das Forças Armadas, para fazer o golpe, para instalar-se ali em pouco tempo e depois passar para eles, os militares, passarem para ele o poder do Estado. Essa turma de 8 de janeiro tem esse DNA antigo da década de 20, da década de 30 e da década de 60, o DNA de tal, golpeando a democracia. São, portanto, descendentes deles, podemos assim dizer, na política. Existia um partido político chamado de UDN, União Democrática Nacional, que era famoso. Esse partido tinha PhD em conspiração contra a nossa democracia. Só mudou de nome. Tem muitos partidos hoje aí da direita que são descendentes políticos desse partido chamado de UDN. Então eu quero essa anistia. Anistia de quê? Se eles dizem que não houve crime, se eles dizem que não fizeram nada, anistiar é fazer um reparo, é um perdão que se deve dar a quem
cometeu um crime. Então eles estão assumindo esse crime. Eles estão, portanto, dando o atestado de que de fato cometeram um crime, porque eles estão pedindo anistia. Anistia para quem cometeu crime. Mas vamos ver. Eles cometeram crime, sim. Então por isso que eles estão pedindo anistia. Eles também sabem que toda vida que se fazia uma conspiração contra a nossa democracia, depois eram anistiados. Então banalizaram esse crime de conspiração contra a nossa democracia. Vejam, eu posso citar aqui várias conspirações, várias tentativas de golpe, outras com sucesso e a maioria não. Em 1922, foi a primeira delas, quando isso se deu devido a cartas anônimas atribuídas ao então candidato a presidente Arthur Bernardes. Fabricaram essas cartas, publicadas no jornal de grande circulação chamado Correio da Manhã do Rio de Janeiro, atribuindo a Arthur Bernardes uma mentira que nunca ele publicou, nunca escreveu essas cartas e publicou, dizendo que o Marechal Hermes da Fonseca, ex-presidente da República, era um sargentão corrupto, um sargentão que não sabia de nada, coisas assim. Aí foram e falaram a revolta do Forte de Copacabana, depois saíram por aí fazendo a Revolução de 24 e começaram no mesmo dia do ano de 22, 5 de julho, uma Revolução paulista que ficou esquecida pelo tempo, porque foi um grande massacre, que teve como chefes o general Isidoro Elias Lopes e um oficial da polícia chamado Miguel Costa. Depois de 22, 24, tivemos 1935, a intentona comunista, também anistiados seus líderes. Depois tivemos Aragaças, aqui em Goiás, tivemos Jacarecanga, no Pará, na década de 50, tudo isso para impedir a governança do então presidente Juscelino Kubitschek. Depois, o golpe de 64, todas essas pessoas que fizeram esses golpes, ou tentaram esses golpes, ou tiveram a intenção, como foi a intentona comunista de 35, foram anistiados, perdoados. Esses, pelo menos, assumiram que fizeram o crime. Mas o 8 de janeiro não houve crime. Eu não sei por que não podemos tipificar aí um crime se badernaram, depredaram aqui esse parlamento, o Supremo Tribunal Federal, o prédio, o Palácio do Planalto foi tomado. Ora, gente, isso não é crime, não? Então é crime e eles estão pedindo anistia por esse crime. É uma incongruência total. É um discurso que não tem sentido. Ninguém sabe o que eles querem. É anistia, então houve crime. Se não houve crime, não há anistia. Tem que pedir, então, o recurso do habeas corpus, porque são inocentes, estão presos, sem o devido processo legal, coisa desse tipo, como eles dizem. É porque a justiça está sendo feita. Se a justiça está sendo feita e não é a favor deles, então o Supremo, ou o ministro Alexandre de Moraes, ou outro qualquer, está fazendo, como eles dizem, uma ditadura no Supremo Tribunal Federal. Ora, gente, é um discurso sem consistência. Um discurso que nós chamamos para o debate. Vamos debater aqui nesse plenário, fazer de fato a nossa democracia. Vamos para os embates com ideias e com pensamentos. Podemos até reconciliarmos, fazer uma reconciliação, mas dentro do bom debate, dentro da discussão de pensamentos, nunca como está fazendo na Comissão de Constituição e Justiça, baderna lá dentro daquela comissão, trazendo pessoas, familiares, envolvidas com os que depredaram esse parlamento. Ora, mas eles estão presos porque de fato fizeram atos que a lei, o braço da lei, pegou e trancou na cadeia. É evidente que tem que ter o processo legal, é evidente que tem que ser julgado.